Olá, olá, bom dia! Vamos começar a nossa live sobre testamento. Tomando aqui um cafezinho para a gente poder dar início a essa live. Guardar o pessoal entrar um pouquinho para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse instrumento de planejamento sucessório, que muita gente tem dúvida de como que funciona o testamento, então a gente vai tirar algumas dúvidas aqui sobre testamento. Nossa, meu celular que tá embaçado, hein? Olá, Ei, olá, Carolzinha. tudo bem, Precisando da sua doutora Samara? assistência aqui, ó. Vê se ficou melhor com essa luz aqui. Vamos lá, vamos dar início à nossa live Então falando vamos lá. sobre testamento, um instrumento de planejamento sucessório. Qual que é a diferença de testamento e partilha em vida? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje e nós vamos começar a nossa live. Eu gostaria que a doutora Samara falasse um pouco dela, se apresentasse para quem está aqui e conhecer um pouco da doutora Samara. Carol, quero agradecer primeiro o convite, né? Nossa, é uma honra estar aqui com você nesse projeto das lives que você está fazendo, maravilhoso, tá? Eu sou advogada aqui na cidade de Anápolis, Goiás, né? Junto com você, que a gente mora na mesma cidade. E eu tenho me especializado em planejamento patrimonial para as famílias, especificamente com foco em planejamento sucessório. Então, aqui a gente trabalha com vários instrumentos jurídicos com o foco de trazer proteção familiar nas questões que elas buscam. Às vezes uma proteção é patrimonial mesmo, mas nem sempre. Às vezes é a proteção dos filhos para o futuro deles. Então vai depender do que a família solicita. Então a gente vai caminhando, sempre direcionando e orientando com esse foco, proteção familiar. Que bom. Bom, já encaminha essa live para aquela pessoa que você sabe que tem interesse no assunto, que tem vontade de fazer um testamento, para ela vir tirar as suas dúvidas aqui na nossa live. Doutora Samara, muito obrigada por ter aceito o convite. É muito bom estar com você aqui mais uma vez, é minha colega de lives, colega de parceria de trabalho, de congressos. É muito bom saber que eu tenho pessoas que me incentivam e que estão sempre comigo nessa batalha de todos os dias aqui da advocacia. Que bom tê-la aqui conosco. Bom, começando a falar sobre o nosso assunto, que é testamento, vamos começar pelo básico, né, doutora? O que é o testamento? Testamento é uma declaração de vontade. Né? A A gente fala assim, declaração de última vontade, isso né? é de última vontade. Por quê? Por que ela é de última vontade? Porque ela só vai ter efeitos após o falecimento do testador ou da testadora, né? Então, Uhum. assim, enquanto isso, ele vai ser válido? Vai. Se ele preencher os requisitos todos da formalidade que a lei determina, ele vai ser válido. Só que ele só vai ter efeitos para poder práticos, para poder cumprir aquilo que foi colocado como declarado no documento após a morte. Então, o efeito dele é após a morte, né? O efeito dele não é em vida. Entendi. E o testamento, ele pode ser, a gente sabe que ele pode ser alterado quantas vezes a pessoa quiser, respeitando, claro, as regras do Código Civil, né? E a lei, claro, sobre esse assunto. E para quem não tem parentes vivos até quarto grau, ela pode dispor de quanto no seu testamento? Quando a pessoa ela não tem assim nenhum herdeiro necessário, que a gente fala que é aqueles herdeiros que são reservados os 50% da parte indisponível. Tipo assim, eu não posso dispor os bens dessa parte. Eles estão destinados a essa classe de herdeiros, né? A gente pode até colocar no testamento 100%. Então, se eu não tenho ascendentes, se eu não tenho filhos, eu não tenho cônjuge nem companheiro, eu posso pegar 100% do meu patrimônio e dispor ele em testamento para quem eu quiser. Né? Pode ser para uma pessoa que seja familiar, ou às vezes um terceiro, que é um amigo,
alguma pessoa, ou uma fundação, às vezes eu quero deixar tudo uma instituição de caridade. Eu posso fazer isso em testamento. Então, o testamento, quando ele não tem esses herdeiros que nós chamamos necessários, os colaterais eles entram, né? A gente fala que entra os colaterais, porque aí eu posso deixar para o meu irmão ou para o sobrinho, né? Eu até digo sempre quando eu vou explicar, Carol, eu dou o exemplo meu mesmo, sabe? Por quê? Eu quis tornar as minhas irmãs herdeiras testamentárias. Elas não são herdeiras por lei, mas eu fiz meu testamento justamente para que elas se tornassem minhas herdeiras, porque por lei elas não seriam minhas herdeiras. Mas eu fiz um testamento colocando parte do patrimônio, nomeando ela como herdeira testamentária. Que bom. Hoje a gente sabe que a gente tem alguns tipos de testamento. A gente tem um testamento público, a gente tem um testamento cerrado, a gente tem um testamento codicilo, a gente tem um testamento particular e alguns testamentos especiais, né? Vamos falar um pouquinho deles para o pessoal entender cada um. O testamento particular, doutora Samara, a gente sabe que é aquele feito de próprio punho, né, pelo testador, a pessoa que detém o patrimônio. Ele não pode conter rasuras, né, ou espaços em brancos. E se tiver alguma emenda, alguma coisa, tem que estar lá escrito pelo testador. Fala um pouquinho mais como que é feito, se precisa de testemunha, não precisa, se precisa levar no cartório. Como que é o procedimento do testamento particular, doutora? O testamento particular, ele precisa, no mínimo, 3 testemunhas para ter validade, tá? Ele realmente, igual você falou, Carol, é feito com o próprio punho e ele não é feito por fiscalizado por um tabelião. Então, assim, o que a gente sempre fala, se perdeu o documento, ele perdeu. Não tem uma segunda via, né? Então, assim, é por isso que é importante, ao ser feito, e se for realmente utilizado esse instrumento, né, para poder fazer o particular, vai ser o testamento particular, não vai ser o público. Então, que guarde ele de uma forma que ele possa se tornar, às vezes, fácil acesso quando for realmente acontecer a morte do testador. Eu acho isso muito importante, porque a gente tem que ter esses cuidados, porque a gente sabe que ele só vai ter efeito após a morte. Então, assim, mais importante, coloque as testemunhas, tá? E coloque no lugar seguro. Se for essa a escolha da pessoa, do testador, fazer um testamento particular, tá? E a gente tem que lembrar também que a pessoa tem que ter um cuidado quem vão ser essas testemunhas para que elas sejam vivas, né? Para poder garantir aquilo ali. Isso, porque às vezes elas podem ser convidadas, né? A gente sabe que quando é feito, acontece, o testador falece, nós vamos entrar com o quê? Com o cumprimento, né? Com o cumprimento e o registro desse testamento. Então, o que acontece? As testemunhas podem ser convocadas para poder ali validar ali aquelas cláusulas, e às vezes por uma questão que pode, às vezes, dar margem à nulidade ou à invalidade daquele testamento. Por isso que todo cuidado com as questões de testemunhas é muito importante. Por isso que mesmo na questão de ser testamento particular, eu sempre falo, sabe, doutora? Eu falo assim, para colocar um testamenteiro, sabe? Que é aquela pessoa que vai ser fiscalizadora daquele testamento, para fazer ele cumprir. Então, mesmo sendo testamento particular, a gente sempre fala isso em testamento público, mas eu sempre falo assim, não, vamos colocar também no testamento particular. Quando a pessoa pergunta, coloca uma pessoa de sua confiança e sempre a gente tendo aquela coisa, que nada, a pessoa pode falecer antes, né, também. Exato. Essa pessoa que vai ser a fiscalizadora daquele cumprimento ali, né, fazer cumprir aqueles termos do testamento. Eu sempre falo, então assim, mas sempre é bom ter esse terceiro, que ele não é da família, que às vezes é uma pessoa de confiança, que vai ajudar nesse cumprimento. E esse terceiro, esse testamenteiro, ele pode ser um beneficiário do testador? Não pode. Não pode, porque senão torna, né, como que ele que é beneficiário, ele vai ser a pessoa que vai fiscalizar o cumprimento. Ele vai, né, vai ter um vício, né? A gente fica em dúvida. Eu quero deixar minha irmã de confiança, inclusive quero deixar para ela tal coisa, tal bem. E a gente tem que lembrar que a pessoa que for a sua confiança não vai poder receber bens dentro do testamento, né? O testamentário ele não pode. Carol, eu vejo assim também, sabe, uma dificuldade muito grande com encontrar testemunhas. A gente sabe, né? Tipo assim, não, vem ser testemunha do meu testamento. A gente sabe que as pessoas ficam meio assim, né? Então, a maioria das vezes, elas querem assim, doutora, você podia tanto ser testemunha. Aí eu falei assim, não, mas eu não posso ser sua testemunha, eu tô sendo sua advogada, eu vou ter que ser colocada, porque ainda tem isso, né? Eles querem assim, não, pode, né?
Exatamente. Muita gente convida, assim, nós advogados para ser, mas nós não podemos. Nós estamos ali fazendo o documento, nosso nome vai ser colocado como acompanhando, né, o documento que foi feito, mas não como testemunha, não pode. Exatamente. Além disso, a gente tem que lembrar que a gente está ali como assistente jurídico, a gente está ali como advogado e de forma imparcial. Então, é ideal que a gente trabalhe com ética, trabalhe com profissionalismo e informar o cliente que a gente não pode participar, mas que ele procure uma outra pessoa para poder fazer essa questão. A gente sabe também que tem o testamento chamado de codicilo. Muita gente fala, o que é isso, doutora? O que significa esse testamento? O codicilo, ele é aquelas últimas vontades ali no leito de morte, né? Sendo muito pessoal, a pessoa tá ali na UTI, no leito de morte, só que o codicilo tem seus requisitos também. Ele tem que ser escrito de próprio punho ou digitalizado, se for o caso, porque às vezes a pessoa não está em condições, está ali na UTI toda entubada, ou está entubada, mas não tem condições de escrever e tudo, mas ela precisa assinar. Ela precisa dar a anuência dela ali. Fala um pouquinho, doutora, sobre. O codicilo geralmente é para a gente, para assim, valores pequenos, né? Às vezes é uma joia, às vezes é um objeto familiar que tem um valor afetivo. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, esses dias para trás, assim, me perguntaram sobre uma máquina de escrever. Uma filha não queria que vendesse a máquina de escrever da mãe, que foi, da avó. Aí, e ela não queria, falou assim, eu sugeri para ela fazer um codicilo, já que ela não queria que isso, ela queria que passasse isso por várias gerações e não saísse da família. Então, porque ele é de pequeno valor, né? Assim, não é um valor exorbitante, mas é um valor afetivo, né? Tem aquele valor afetivo para ela, né? Então, assim, ele pode ser, não precisa de testemunhas e pode ser feito realmente de próprio punho. Tem gente que usa muito tablet para fazer isso, né? Faz o tablet e coloca lá. Só que eu vejo assim, sabe? A gente sabe, né, doutora, que tudo, às vezes, arruma uma pessoa para questionar não só a validade, mas realmente foi aquela pessoa que escreveu. Então, assim, em muitos casos, quando eu percebo isso na família e percebo isso, eu sempre tento levar para a questão de documento público, sabe? Mesmo sendo codicilo, tá? Então, assim, você tem que ver realmente o codicilo não precisa. Pode ser feito a punho, não precisa de testemunha, é valor pequeno. Mas a gente analisando a situação, e se é algo que pode acontecer, que já tem até um conflito na família, e se o objeto está com a pessoa, por exemplo, é uma mãe que não quer que venda aquilo, eu coloco, sabe? A gente faz uma nomeação de codicilo assim, eu penso que isso traz segurança para as partes, né? Claro. A gente sabe também que tem alguns testamentos especiais, são aqueles feitos em condições de exceção, por exemplo, aeronáutico, marítimo, militar, são em situações de perigo, né? E também onde eles declaram ali sua última vontade, o marinheiro está no mar, não tem condições de retornar à terra e ele precisa deixar ali porque tem alguma condição extrema. Suponhamos o Titanic. O Titanic estava no meio do mar, estava ali, a pessoa querendo testar. Pera aí que eu quero deixar o colar da Rose, entendeu? Para minha vizinha e quero deixar a minha bota lá da... Deixa eu pensar uma marca. Quero deixar minha bota para fulano de tal, quero deixar a minha casa para o meu cachorro. E aí são situações assim. E a gente sabe que tem uma validade para esse tipo de testamento especial. Pode falar um pouco, doutora, por favor? Sim, esses já são diferentes. Quando o testamento o público, o particular, né? Até mesmo, né, o cerrado, ele só tem validade após a morte do testador. A marítimo, o aeronáutico, militar, esses já são diferentes, né? Esses já são especiais, a gente fala, né? Eu sempre falo, gente, são especiais, são situações especiais, porque eles só vão ser válidos por 90 dias, né? Se ele não morrer naqueles 90 dias, ele perdeu a validade. Ele está numa situação de emergência ali, né? Uma guerra, igual a situação de naufrágio, você falou do Titanic. Então, ele só vai ter validade por 90 dias. Se não acontecer o óbito, ele perdeu o efeito, entendeu? Então, assim, ele tem já um prazo de validade. Já é diferente do testamento público e particular, que ele pode durar a vida inteira.
Às vezes eu posso fazer o meu testamento com 20 anos de idade e às vezes é 50 anos, aquele testamento que eu fiz com 20 vale do mesmo jeito. Entendeu? Às vezes eu não atualizei, o que eu acho que a gente sempre tem que estar atualizando, porque as situações da nossa vida mudam, Isso. né? Inclusive, uma dúvida que muitos têm é, por exemplo, fiz o testamento e aí eu determinei tais bens. E aí eu fui e vendi o bem, porque eu precisei vender o bem. E aí, como que funciona na hora que eu for, que eu falecer e tiver que abrir esse testamento e dar a ele publicidade e cumprimento? Como que funciona se eu já vendi os bens? Não vai. Aquele bem que deixou de existir, ele não vai participar da sucessão. Ele não vai ter os efeitos. Então, assim, Deixou e de participar. isso Então, assim, não vai ter participação. Eu não entendi, Carol. a Eu tô pessoa não aqui. precisa ter essa preocupação de, eu vendi o bem, eu tenho que refazer meu testamento, eu tenho que tirar do testamento. Não precisa, não precisa. Não tem necessidade. É só aquele bem não vai participar da sucessão. Ele deixou de existir e você pode vendê-lo. Até muitas pessoas, eu vejo assim, doutora Carol, que as pessoas querem colocar no testamento o bem porque elas não querem perder o poder de venda. Porque em muitos casos as pessoas podem fazer uma doação que poderia ter feitos melhor, entendeu? Só que muita gente fala assim, e se eu quiser vender daqui 1 ano? Se eu quiser vender 2 anos? Teve pessoas que me procuraram e falavam isso. Eu quero fazer o testamento mesmo, fazer a doação, mas não, vou deixar meu bem, esse bem aqui para fulano, que é o que eu quero, mas daqui 1 ano vai que eu quero vender esse bem. Entendeu? Então, assim, eu vejo que as pessoas querem um pouco isso. Vou fazer agora para resguardar, porque né, quer deixar aquele bem com um filho tal, o outro com o filho X, mas eu vejo muito isso, sabe? Elas não querem perder o poder. Não, nós vamos falar sobre essa diferença um pouquinho mais. Tá, desculpa. Empolguei já. Falando ainda sobre os testamentos, nós temos o testamento cerrado. Cerrado de secreto, gente. Pensa assim, não é cerrado de que é o cerrado aqui de Goiás, não. É cerrado porque é secreto. É aquele testamento que eu vou lá sozinho, escrevo, ou então digito, assino. E outra, tem que ter assinatura em todas as páginas, não pode ter espaço em branco, tem que ser numerado, lacrado. Não pode haver nada possibilidade da pessoa conseguir ler aquele documento. Então, assim, eu falo que se eu fosse fazer um testamento cerrado hoje, eu iria fazer, editar, assinar todos os cantos da folha, o verso, tudo, colocar número, colocar várias folhas junto e dentro do envelope preto, e passar cola e dentro de outro envelope, porque essa é a tipologia do testamento cerrado. Mas eu sei que ele também deve ser levado ao cartório. Como que funciona quando eu chego com meu testamento cerrado, lacrado, cola e assim, impossível de saber. Quase que eu enterrei ele, né? Fiz dentro do concreto, levei o concreto lá pro cartório, doutora Samara. O testamento cerrado, eu acho um dos mais assim, né? Assim, eu sei que mais assim, engraçado. Porque ele precisa que o tabelião, quando chega lá, ele não vai ler o que você escreveu, né? As páginas que você numerou, nem nada. Ele não vai olhar isso. Ele vai simplesmente cerrar, entendeu? Essa é a palavra, vai cerrar. Ele vai colocar lá como se diz, o tibradinho do cartório e vai fazer um furinho que a gente chama, né? E vai ali cerrar aquele testamento. Ele vai ficar cerrado e você vai levar. Entendeu? Quando aconteceu o falecimento do testador, quem vai abrir é o pessoal do tabelião, mas ele não tem nem conhecimento do que está escrito ali. Então, assim, ele não vai ler igual o testamento público, né? Porque o testamento público, o que eu entendo, né? Eu perguntei esses dias, eu fiz uma pergunta que eu falei assim, gente, como que a gente fica sabendo que dos testamentos desses famosos? Né? Porque acaba que eu acho que fica assim um pouco exposição demais. Eu faço testamento, os meus clientes não querem que ninguém vá lá pegar a via desse para ver o que está escrito lá, né? Aí eu falei assim, como que explode? Aí até ele falou, Samara, provavelmente na hora que explodiu, já passou na mão de tantos advogados que acaba tendo aqueles murmurinhos. Mas provavelmente depois ele voltou no cartório e trocou. Por que eu tô colocando isso? Porque o testamento cerrado, ele já não tem essa preocupação, entendeu? Ninguém vai saber o que você escreveu lá, sabe? Não tem perigo de vazar.
O único perigo na hora que você for ler, realmente tem uma situação que afronta a lei. Aí vamos supor que tem uma situação lá que afronta a lei e aí não vai poder ser cumprido, às vezes por uma questão. E ele é o único testamento que você faz realmente abertura do testamento quando falece o testador. Porque a gente sabe que quando a gente fazer, a gente faz aquela ação de abertura, cumprimento e registro, né? Mas a única ação que é abertura mesmo é o cerrado. Porque os outros é tudo cumprimento e registro. Que a gente entra com a ação de cumprimento e registrar o testamento para ter os efeitos. Mas não, o testamento cerrado você vai abrir ele. Então vai ter né? Vai ter a abertura dele no cartório e ele vai ler para as pessoas que estão ali interessadas na leitura daquele testamento, Carol. Então, assim, eu acho muito interessante isso, porque ninguém sabe. Então, assim, é uma forma que eu vejo que as pessoas buscam pouco, né? Acho que tem um sigilo maior. Deixar, né? Suponhamos que eu quero deixar algo para alguém especial e eu não quero que ninguém saiba, eu vou fazer o cerrado exatamente para isso. Antes da gente falar do testamento público, que eu sei que ele vai trazer várias questões ali para a gente sabe que o procedimento, quando a gente tem um testamento, a primeira coisa que a gente faz quando existe o falecimento de uma pessoa, até para abertura do inventário, lembrando, gente, que o testamento ele não dispensa, tá? O inventário. Ele é só uma maneira de você determinar como que vai ser a partilha daqueles bens, mas não dispensa o inventário. Então, se você acha que fazer um testamento dispensa o inventário, lê do engano. É necessário sim fazer a abertura do inventário. Tanto que quando a gente vai fazer a abertura do inventário, a gente faz uma busca através do SENSEC pela busca de testamento. A gente faz uma busca cartorial, né, pelo sistema do SENSEC para saber se existe algum testamento registrado em nome daquele falecido. E aí, a partir daí, é que a gente pode dar a continuidade nos procedimentos do inventário, porque caso contrário, não há essa possibilidade. Quando a gente tem um testamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar qual que é a modalidade do testamento e aí entrar com a ação de abertura de testamento, onde ele vai ser analisado para ter o seu cumprimento. Fala um pouco para a gente desse procedimento, doutora Samara. Você começou a falar sobre, eu vou aproveitar essa deixa. Eu não entendi a pergunta, Carol. Qual que é o procedimento na hora da abertura do testamento? Tá. Entendi. É porque na hora que a gente vai fazer essa ação de abertura, até igual você falou, às vezes as pessoas pensam assim, fez um testamento e para não ter os efeitos assim, por exemplo, eu tenho que revogar. Eu fiz um testamento e não quero mais aquele testamento. Então eu tenho que pegar e ir lá fazer uma revogação de testamento. Porque senão aquele testamento vai ter validade. Quando a gente busca essa certidão, que é obrigatória para a gente poder fazer não só o inventário, para ver se ele não deixou o testamento, apesar que é um sistema que transformou em lei, assim, eu acho recente, né? Porque mesmo que seja, já tenha muitos anos, a gente pensa que não tinha essa preocupação antes, né? Então eu imagino, porque não tinha um sistema que colocava tudo isso, né? Em xeque, né? Assim, registrado, né? Aí você pega essa certidão, vai constar lá. E vai constar lá onde que está o número, o local, a cidade. Você pega esse testamento, a via, e já faz a abertura com toda a documentação, né? Pessoal e tudo. Então a gente entra com uma ação mesmo no judiciário, tá? Às vezes as pessoas pensam, mas eu queria tanto fazer o inventário extrajudicial, tá todo mundo concordando, tem testamento, mas a gente concorda. Não, tem como. Você vai dar entrada nisso e nos pedidos, quando o juiz autorizar o registro do testamento para ele ter os efeitos, você pede autorização para fazer o inventário extrajudicial. E ali você vai poder fazer o inventário extrajudicial, que ele não evita essa ação, né? Não vai evitar essa ação. Hoje, atualmente, não. Se tem testamento, você vai ter que dar entrada, mover a ação de cumprimento e registro do testamento com os documentos, né? Com essa certidão que você falou do SENSEC, com o próprio testamento, que depois, se você sabe da localização, vai ter que pedir a via dele, se você não tem, e ali fazer o cumprimento, né? Pode ser chamada, quando a gente faz a leitura, eu vou contar, cada caso que eu já entrei foi diferente, porque eu achava que eu tinha que automaticamente já entrar com um pedido já tinha que entrar com um pedido e apresentar as testemunhas para que elas pudessem fazer uma declaração pública ali dentro.
não tem juiz que ignora isso, sabe? Tem juiz que vê os pedidos, vê que tá tudo certo, a documentação tá todo mundo de comum acordo, né? Porque aí eu entro com todo mundo entrando, com todos os herdeiros que são necessários, que estão. Porque a primeira coisa quando a pessoa falece, o que a gente tem que saber, né? Quem são os herdeiros, né? Então, se você. Quem são os herdeiros? Então, todos os herdeiros entraram com essa ação de cumprimento e registro, eu vejo que não há problema, ele sai rápido, sabe? Mas quando tem alguma coisa que realmente aí eles pedem a testemunha, aí tem audiência, tá? Aí geralmente chama o médico que às vezes deu laudo, né? Eu já participei dessas audiências que às vezes o médico vai chamar, não lembro. Então, assim, é uma situação bem assim, sabe? Porque às vezes faz muito tempo que fez o testamento. E aí não houve essa atualização. Essa falta de atualização prejudica, às vezes, o registro e o cumprimento. Por isso que eu sempre bato na tecla. Gente, faz mais de 10 anos que fez o testamento, então vai lá, dá uma atualizada, coloca um atestado médico para poder, às vezes, comprovar, porque às vezes a gente, né, vai mudando as situações, às vezes tem uma situação de saúde que precisa ser validada ali. E não deixa de fazer isso, porque senão vai ter uma audiência de instrução e julgamento, vai ter que ouvir o médico, vai ter que ouvir, às vezes, as testemunhas, mas isso é mais em casos que realmente as pessoas não querem que o que está escrito no documento, no testamento, se cumpra, né? Isso. E a gente sabe que a gente tem o testamento mais tradicional, que é o que a gente mais indica aos clientes, que é o testamento público, que é o testamento público que ele deve ser redigido ali por um tabelião de notas, né? Garantindo maior segurança jurídica e credibilidade ali, seriedade para aquele documento, né? Lembrando que o testamento público ele deve ser acompanhado por pelo menos 2 testemunhas e registrado no próprio livro. Fala um pouquinho para a gente do testamento público. Acho que a Carol me conhece, né? Eu sou um pouco apaixonada no testamento público, porque... Ótimo para você poder explanar um pouco. Eu acho que eu sou assim, né? Porque, não só porque eu fiz o meu, não só por isso, mas porque eu vejo nele uma liberdade de poder dispor de muitas questões que incomodam as pessoas, sabe? E aí quando eu falo de testamento público, eu já quero colocar aqui, a gente sabe das diretivas antecipadas de vontade, a gente sabe do testamento vital, que são situações, né, específicas, principalmente quanto a questões de saúde, né? E então, assim, a gente tem todo hoje, né, a gente sabe de muitas questões que as pessoas se incomodam, por exemplo, mães divorciadas que cuidam dos filhos e ali elas têm medo, das vezes, do pai, na falta delas, o pai não cuidar dos filhos, principalmente com filhos que têm necessidades. São pessoas, né, necessidades especiais, cuidados especiais, uma alergia que ele sabe que o pai às vezes não dá muita atenção. Então, é muito comum, né, a fazer o testamento público nomeando um curador, né, para essas questões dos filhos, como proteção para os filhos mesmo, na ausência da mãe, quem cuidar, ter uma outra pessoa. A gente sabe que a gente não tira o poder dos filhos, né, do poder do pai quanto aos filhos, né? Isso é um processo que vai fazer tirar, mas a gente sabe que na morte do testador, a gente tem um prazo, lá no ECA tem um prazo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que quando por exemplo, a mãe faleceu, existe um prazo para que aquele curador nomeado no testamento possa buscar a justiça para poder ele ser nomeado como tutor ou curador ali. Entendeu? Ele já está nomeado como curador no testamento, mas para que ele possa também ter os mesmos poderes ali, sabe, do pai, isso é obrigatório. Então eu nunca deixo, por exemplo, às vezes as pessoas colocam cláusulas que não passam no cartório, mas eu sempre falo vários considerandos. Então eu coloco assim, muitas vezes assim, considerando as situações, né, de saúde dos filhos, tal, específico bem a situação. Considerando que hoje o plano de convivência do pai é de 15 dias alternados, né? Então, tipo assim, que ele não tem uma convivência sobre a situação real de saúde dos filhos, que seja nomeada curadora. Aí eu coloco a irmã, aí tem quem é o cliente quer, né? Aí eu coloco nomeio e tal, porque eu justifico por que eu tô colocando aquela pessoa e qual é a situação. Então, eu sempre falo, gente, eu coloco o plano de convivência, que realmente não tem como ele saber, porque às vezes o pai é de 15 dias e às vezes até descumpre isso, né? É analisar caso a caso mesmo. Isso. Né? Por isso, e eu coloco bem. Então, o testamento público, ele tem isso. Você coloca as testemunhas, coloca as situações da família,
sabe? Eu acho muito interessante ele. A gente tem que, é por isso que eu ressalto sempre que buscar um bom profissional, um profissional que entenda daquilo que você precisa, ele vai ser a pessoa na qual vai te indicar quais são os melhores meios de produzir aquele documento e ser lavrado aquele testamento para garantir que a sua vontade seja feita após a sua morte. E a gente sabe que uma das únicas restrições que o testamento público tem é relacionado às testemunhas ali, porque elas não podem ter interesse, né, nos bens do testador ali naquela questão. Então não pode ser ascendente, nem descendente, nem cônjuge. A gente sabe que são herdeiros necessários ali, depender do caso, então eles não podem ser. Então uma das únicas restrições que a gente tem neste testamento é isso, mas precisa sim analisar caso a caso para que tenha a sua melhor efetividade nessa questão, né? Tanto que uma das vantagens que a gente tem ali do testamento é que o patrimônio do testador, ele permanece com ele até a morte. Ou seja, os seus efeitos só são pós-morte. Então, eu posso fazer sim o testamento, destinar para quem vai determinado bem. Inclusive, eu sempre indico para os meus clientes não faça testamento genérico. O testamento genérico, ele é um meio de causar mais litígio dentro do inventário. E o que é um testamento genérico? Um testamento genérico é aquele testamento que eu falo, deixo todos os meus bens, metade dos meus bens para minha tia, metade para minha família. Deixo 10% dos meus bens para Samara, 5% para Rita, 30% para o Ricardo. Mas não falo quais bens. E isso é um meio de trazer litígio dentro do inventário. E o intuito do testador, com certeza, na minha opinião, quando ele busca esse instrumento, é que ele vá lá deixar com que a situação já fique organizada para diminuir o litígio na hora do inventário. Então, na hora de buscar um profissional para fazer o seu testamento, lembre-se, procure deixar o mais especificado possível, fazer ali, deixando em legados, né? Olha, eu deixo 10% dos meus bens para a doutora Samara. E a forma que vai ser pago esse percentual é através das minhas visualizações no Instagram. Eu deixo 30% para o Carlos. E vai ser pago através do carro X que eu tenho. Ou seja, deixa especificado, isso facilita muito para aquele profissional que vai dar entrada no inventário e diminui muito o litígio entre as famílias, né, doutora Samara? Isso. Diminui bastante, viu, Carol? Esses percentuais, às vezes, o que eu acho, às vezes, em algumas situações que facilitam e que às vezes evita brigas, é porque muitas vezes nós sabemos da família mosaico hoje, que ela é muito recorrente na nossa sociedade. Então, tem os meus, tem os filhos dele e às vezes tem os nossos, né? E diante disso, muitas vezes as pessoas querem beneficiar com os bens que ela possui, os filhos que são exclusivos dela ali, sabe? Por uma questão, às vezes, específica na família. Então, eu vejo que muitas pessoas procuram isso, fazer e colocam um percentual. E não olham, às vezes, o todo da família, igual você colocou aqui, sabe? E aí dá o problema, entendeu? Porque, às vezes, não, eu quero deixar realmente 20% do meu patrimônio para o filho tal. 20% de quê? De que, assim, sabe? Assim, às vezes isso não vai realmente evitar a briga para aquilo que ela deseja. Então, assim, às vezes o percentual em poucos casos, né? A gente sabe que cada caso é um caso, né, vai ajudar, mas outros casos não vai ajudar, vai piorar a situação. Uhum. Tem uma pergunta aqui. Até que ponto prevalece a vontade do autor da herança? O herdeiro pode anular a vontade que foi expressa em vida? O herdeiro pode anular? Não, o herdeiro não pode anular. A vontade do testador, ela tem que ser cumprida. Por isso que fala, é a declaração de última vontade, ela é personalíssima. Então, se ela colocou aquilo, se ele colocou, por exemplo, eles falam de legado, né? Quando a gente faz um testamento e coloca, vamos supor, que a casa de praia lá do Guarujá vai ficar com o filho X. Se ele colocou lá isso, vai ter que ser cumprido aquilo ali. Entendeu? Lógico, a gente vai olhar sempre as questões, né, de legítimo e tal, mas se colocou ali, aquele legado tem que ser cumprido.
Lembrando que, posterior a essa situação, sendo observar todas as regras da lei, observadas as questões da legítima, estando 100% ok aquele testamento, ele será cumprido e feito. E caso após isso as partes queiram fazer transações entre si, de troca de bens, de venda de bens entre si, é uma outra situação. Mas, por regra, é necessário cumprir aquele testamento que está 100% válido na sua questão, para que seja feita mesmo a vontade do testador. Então, a vontade dele prevalece desde que seja um testamento muito bem feito, um testamento que cumpra as regras da lei, e ele, até aí, então, ele será, a sua vontade será prevalecente até esse momento pós-morte, já que os efeitos são pós-morte. Outra vantagem que o testador tem é que o testamento ele pode ser revogável a qualquer tempo. Fui lá, fiz o testamento, quero deixar o meu carro para a Samara. Passou 2 dias, eu e a Samara brigamos, ela falou que eu não era boa advogada, que não queria ser mais minha parceira e que nunca mais ia me seguir no Instagram. Eu fiquei chateada, fui lá no cartório e revoguei. Também não vou deixar meu carro mais para ela. Eu sei que parece uma briguinha de criança, parece uma situação infantil, mas ela é muito recorrente. O pai vai lá, faz o testamento, quer beneficiar aquele filho. Passa um tempo, ele vê que o filho não está correspondendo às expectativas dele, que na realidade ele estava querendo sair em vantagem, outro ele vai lá, não quero mais doar, doutora. A senhora fez um testamento, foi muito válido o serviço, mas foi muito bom, mas eu quero revogar. A gente vai lá e revoga. Só tem uma exceção nesse caso. O reconhecimento de filiação através do testamento, ele não é revogável. Então, quando você pensar em fazer um reconhecimento de filiação, seja ele por você ser o genitor mesmo e nunca ter reconhecido uma filiação afetiva, né? Pense muito bem. Este ato é o único ato que não pode ser revogado junto com o testamento. Então, essas determinações de vontade de reconhecer a filiação, de reconhecer a afetividade ali daquela pessoa, deve ser muito bem administrada dentro do testamento, já que não é possível revogar. Porém, todas as outras vontades eu posso revogar. Inclusive, doutora, que tipo de vontade eu posso colocar no testamento? Inclusive, quem vai ficar com o meu cachorro, eu posso colocar quem que vai cuidar dos meus filhos na minha ausência, eu posso colocar quem que vai administrar os bens do meu filho, já que ele é menor e só tenho ele de herdeiro, não tenho mãe, não tenho irmão, não tenho ninguém. Posso deixar um pouco dos meus bens para o meu cachorro e determinar quem que vai administrar os bens do Januário? Chama Januário, seu cachorro? Hoje, a única pessoa que pode ser testadora são pessoas, né? E também beneficiárias de testamento são pessoas também. Assim, não que você pode colocar uma pessoa para cuidar do seu cachorro, que é diferente. Mas transformar um cachorro como herdeiro testamentário hoje isso não é possível, né? Nós sabemos que nós estamos no meio de uma modificação de legislação e eles estão querendo transformar o cachorro num sujeito de direito. Exato. Se isso cair na moda e se isso acontecer realmente com a alteração do Código Civil, o cachorro vai poder ser herdeiro, né? Oi? E está muito próximo de acontecer, a gente sabe, já que eu já posso fazer certidão de nascimento, um registro lá no cartório de registro civil para o meu cachorro e colocar lá quem são os genitores lá, né? Por exemplo, da essência do Itanhandu, que são lá dos canis, e posso colocar quem são os pais biológicos, os tutores, posso colocar lá. Ainda posso pôr meu sobrenome do cachorro. No cartório. O Januário vai ter até sobrenome no futuro. Isso é possível. Você pensa, está mudando muito, né? Então hoje, né, olhando para o cenário de hoje, o cachorro não pode ser herdeiro testamentário, mas ele pode sim receber, né, parte dos cuidados. Até teve testamentos no exterior. Eu não lembro de uma socialite que gostava muito de gato. Não sei se você lembra. E ela colocou todo o patrimônio dela milionário para os gatos dela. Lá pode, né? Lá pode, lá pode. Agora aqui no nosso país, sim, com a nossa legislação, não pode. Sim, a nossa legislação é muito influenciada pelo direito francês, pelo direito
no exterior. Inclusive, essas questões estão sendo discutidas, até mesmo por isso que aparece uma hora ou outra uma notícia referente a essa questão. E não me surpreenderá, doutora Samara, se em breve poderá sim deixar bens para o cachorro, indicando um tutor para poder fazer essa administração até que o cachorro venha a falecer. Não me surpreenderá se isso nas páginas próximas agora aqui na internet. Eu acho muita modernidade, não sei. Vamos ver. Tem coisas que assim que é complicado, né? Porque é um bicho, né? E assim, a gente sabe que não vai, assim, precisa de cuidados, né? A gente ama esses pituquinhos, né? Eu tenho uma dálmata, mas assim, é complicado, né, gente? Mas assim, eu espero que pelo menos mais proteção tenha mesmo, né? Somente, né, isso é necessário, né? Agora, a questão de ser sujeito, de titular de direitos, você imagina tanto de gente que vai lutar se uma gata milionária dessa recebeu, vai querer ser tutor dessas gatas. Então, assim, vai até substituir a gata, né? A gata vai morrer, vai colocar uma igual, né? Então, assim, Tamara, de forma breve, quais são as coisas que eu posso testar? Eu posso testar vontades relacionadas a patrimônio ou, por exemplo, vontades relacionadas até o meu funeral. Eu gostaria que o meu funeral, se um café e vocês tirem, por gentileza, do saquinho, bota numa cestinha, pelo amor de Deus, e põe um guardanapo para as pessoas não ficarem lá. Entendeu? isso mesmo. No testamento, as cláusulas que você pode colocar. Você pode colocar cláusula patrimonial, que nós já falamos várias aqui, e cláusulas existenciais, que nós chamamos, que é o que você citou, sobre funeral. Eu posso falar sobre como eu quero o meu funeral, se eu quero ser cremada, ou eu quero... teve uma pessoa que me procurou até para fazer o testamento, que queria colocar que ela queria uma missa de sétimo dia. Porque os pais dela são de outra religião e ela é católica. E ela falou assim, Samara, eu tenho quase certeza que eu vou ser desrespeitada. Porque eles não são, né, não vão respeitar essa minha vontade. E eu quero que tenha uma missa de sétimo dia. Então você pensa, até isso pode. Então, fazer o meu testamento, que agora você falou sobre isso, eu não tinha pensado, vou ter que refazer o meu. Entendeu? Então você pode colocar essas disposições, cláusulas gerais, viu, Carol? Assim, para todos, né? Às vezes, à medida que as coisas a vontade da pessoa vai vindo, porque tem que ser algo que não afronte a lei. Se é lícito e não é proibido em lei, você pode colocar lá, né? Então não tem problema. Questões quanto ao seu corpo, né? Até muitas pessoas colocam questão de doação de órgãos no testamento. Entendeu? Falam que querem ser doadoras de órgão ou não querem ser doadoras de órgão. Às vezes isso é uma questão importante para ela deixar claro para a família, entendeu? Então, assim, são situações que podem sim ser colocadas. Agora vamos responder uma pergunta aqui do meu amigo Carlos Lopes. Ele é preposto do INSS, procurador do INSS e uma que me ensina bastante sobre essas questões e acho que eu posso atribuir o poder ao curador que eu indicar em testamento para ele administrar a pensão por morte dos meus filhos? Pode. Muitos estatutos, né? Até ele do INSS ele vai até saber. Tem estatutos, quem é concursado é regido por uma lei própria, né? Do regime próprio do concurso público. E ali sempre fala que o testamento, você pode nomear, às vezes, um herdeiro testamentário que vale como, às vezes, beneficiar até do própria pensão. Então, pode sim, tá? Eu acho que é até válido, viu, fazer isso. Que joia. Bom, nosso tempo está se encerrando, a gente vai falando, os assuntos aparecendo e a nossa live passa e a gente nem vê. Verdade. Bom, é um assunto muito bacana, mas o intuito aqui era trazer as principais dúvidas, tirar as principais dúvidas, trazer essa informação para as pessoas e deixar claro que o testamento é sim uma boa ferramenta de planejamento sucessório, é um instrumento que você tem uma versatilidade de poder fazer, revogar, de refazer, de mudar enquanto ainda em vida e garantir que se você escolhe hoje quais são as suas decisões relacionadas ao seu patrimônio e as suas, né, questões existenciais,
também seu direito de escolher como é que vai ser após a sua morte, para que você descanse em paz e não tenha aquela bagunça que você talvez não queira. Inclusive, eu já falei até para minha amiga Elaine, eu falei, bom, no meu testamento tá bem claro que você vai ser a pessoa responsável por administrar essa questão. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar meu telefone, apagar as minhas redes sociais, apagar tudo e deixar bem claro, não quero esse tipo de exposição, quero que a minha família tenha sossego nesse período. Já é um período muito difícil para aquele que está vivendo o luto, ter que administrar toda essa questão, ainda ter que pensar sobre essas questões. Então, não. Cada um viva o seu momento presente. Então, é nesse sentido. E eu quero que vocês entendam que um bom profissional, ele vai fazer uma diferença muito grande nessa questão. Por quê? Porque o profissional que entende e que sabe utilizar essa ferramenta, ele vai trazer benefícios para este momento de dificuldade, que é o momento do luto, vai trazer facilidades para o inventário, seja ele que vai fazer o inventário ou não, e vai trazer a garantia do seu direito, ou seja, da sua vontade última ali naquele momento, né, doutora Samara? Pode falar. Não, eu gostei muito do que você colocou, sabe, doutora Carol? Isso é muito importante o que você falou, porque hoje o testamento, ele é o único instrumento de planejamento sucessório que cuida das questões realmente de bens digitais, que você pode ali realmente deixar mais claro. Se você não deixa claro para quem você quer deixar isso, né, as questões digitais, não deixa definido, redes sociais, senhas, tablet, né, nuvem, né? A gente sabe, se a gente não deixa, fica quem a decidir, os herdeiros necessários, que às vezes é o primeiro herdeiro. E aí vai ter que contar com a bom senso dele. E muitas vezes ele vai querer realmente ter acesso a muitas questões e vai querer continuar até o Instagram. Igual você falou, assim, que você respeita, mas que você não quer. E isso é muito bom que você falou. Eu acho que, assim, essa live foi maravilhosa, viu? Eu amei fazer essa live com você aqui. Porque, nossa, me deu até abriu até a minha cabeça para muitas questões que eu estava pensando, abriu muito a minha cabeça e que bom, viu, que a gente possa assim, que as pessoas possam perceber o tanto que esse instrumento ele é importante. E a importância dele hoje na nossa atualidade, em razão de tudo que a gente vive de mudança digital e que realmente a gente possa assim, sabe, ter esse conhecimento, cada vez mais buscar esse conhecimento, o que a gente quer fazer com a nossa sucessão e realmente planejar isso. Porque eu acho que é isso que vai evitar muitas brigas futuras. Muitas mesmo. Concordo. Bom, te agradeço demais por estar aqui comigo. É sempre uma satisfação poder Também. compartilhar tanto conhecimento quanto aprender com você. Às vezes a gente se encontra mais e aprende mais nos bastidores, já que a gente traz essas pílulas, esses momentos aqui para o Instagram. Eu fico muito grata pela sua contribuição aqui no nosso perfil. Muito obrigada pelo seu conhecimento, tá? Pela sua presença. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco na nossa live hoje, todos que passaram por aqui. E agradeço você também que está assistindo essa live depois. Se você tiver algum amigo, algum familiar que tenha dúvidas sobre esse assunto, encaminhe essa live para ele, mostra para ele, olha, que tem algumas informações, algumas dicas que vão sanar as suas perguntas, as suas dúvidas e talvez te direcionar naquele pensamento que você tem. Mais uma vez eu agradeço a todos e fica uma mensagem final aqui pra gente nessa live de hoje. Testamento, muitas vezes as pessoas acham que é chamar a morte, que é atrair a morte. E o que eu quero deixar para vocês é que testamento é um meio de você trazer conforto para suas famílias naquele momento de luto, de dificuldade, da perca do ente querido. E não chamar a morte. Ele é um meio no qual você vai deixar que as coisas estejam organizadas à sua maneira, para que quando você passar deste plano para o outro, as coisas possam ficar mais calmas e cada um possa ter o seu momento sem se preocupar com essas questões e diminuir os litígios entre as famílias, que é a preocupação da maioria dos patriarcas e das matriarcas hoje a gente vê. Então, não, você não está buscando nem chamando a morte. Você está trazendo um pouco de conforto para sua família e de organização para quando você não estiver aqui mais. Verdade. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Agradeço a todos e até a próxima live. Tchau. Até mais, doutor.